Muito bem, irmãos, nós vamos, neste momento, ao estudo da Palavra de Deus. Vamos dar prosseguimento às parábolas de Jesus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 19. Nós leremos aí verso 11 ao 27. Lucas 19, verso 11 ao 27. Enquanto os irmãos vão aí abrindo, sua Bíblia no texto, eu quero agradecer aos irmãos, por terem lembrado aí. Hoje comemora-se o Dia do Pastor e nós agradecemos, a lembrança. Recebemos aí uma cesta de café da manhã dos irmãos e nós somos gratos, E para mim, realmente, é um grande prazer poder pastorear essa igreja. Os irmãos, nós amamos os irmãos, temos orado muito pelos irmãos e eu sei que ainda a distância por conta dessa enfermidade, mas nosso amor pelos irmãos continua crescendo a cada dia e que Deus possa nos ajudar todo o tempo, nossa vida, enquanto nós estivermos aqui. Queremos ser uma bênção para os irmãos, queremos ser um apoio para cada um dos irmãos, cada família da nossa igreja, tá bom? Muito obrigado aí pela lembrança. Lucas capítulo 19, versículo 11 a 27. Lucas 19, 11 a 27, a palavra de Deus diz assim: E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: Sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. E disseram eles: Senhor, ele tem 10. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez nós chegamos diante do teu trono de graça, queremos pedir ao Senhor, ó Pai, a sua iluminação pela tua palavra, nós possamos compreendê-la, que a ação do teu divino Espírito Santo, ó Pai, seja eficaz em nossas mentes, no nosso coração, não só para que nós venhamos compreender a tua palavra, como também para praticar tudo quanto o Senhor vem nos exortar nesta manhã. Ó Pai, eu quero agradecer também ao Senhor por mais um ano, qual o Senhor nos permite estarmos aqui engajados no ministério, qual o Senhor nos confiou, e nós rogamos, ó Pai, ao Senhor, que o Senhor nos capacite a cada dia, que o Senhor, ó Pai, nos dê a força necessária, a sabedoria necessária, e que nós possamos ser uma bênção, ó Pai, para os nossos irmãos em Cristo, para esta igreja aqui em Pitangueiras, que nós possamos ser uma bênção, ó Pai, nessa cidade, um instrumento realmente de bênçãos nas suas santas mãos. Tem misericórdia, ó Pai, de mim, da minha família,
ajuda-nos a ser um instrumento para a tua glória. E, ó Pai, nós te oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos falar nessa manhã, né, sobre a parábola das 10 minas, aqui que Jesus está contando. Só para a gente trazer um pouquinho o contexto, né, dessa parábola, nós vemos aí no início do capítulo 19, nós temos um texto bem conhecido, né, sobre a conversão de Zaqueu. E Zaqueu, os irmãos se lembram, era um publicano, e os demais religiosos daquela época, eles estavam chateados até mesmo porque Jesus, né, estava tendo contato com esses publicanos, ou seja, Zaqueu, né, que era um pecador. E os irmãos se lembram ali que Zaqueu, ele se converte, né, ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus, no final aqui do texto de Zaqueu, no verso 10, 9 e 10, Jesus diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Né? Então, enquanto aqueles homens ali, religiosos da época, não estavam dando nenhum tipo de valor, né, na vida dos publicanos, Jesus ele veio e ensinando, inclusive, que ele veio para salvar aos pecadores. Então, amado, Jesus aqui no final do versículo 10, quando ele diz essas palavras, né, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, ele não só estava passando ali ensinamento, né, para aqueles homens, de que ele estava ali literalmente para salvar os perdidos, como ele também estava mostrando ali o propósito pelo qual ele veio a este mundo, o propósito pelo qual ele estava ali. Mas, no entanto, dado aos milagres, as maravilhas às quais o Senhor Jesus Cristo vinha operando, né, no seu ministério, muitos dos judeus estavam seguindo, inclusive, a Jesus, esperando que Jesus ele seria aquele Messias, sim, que foi profetizado que viria nas Sagradas Escrituras. Nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso no decorrer aí do estudo da parábola das 10 minas. Mas esses judeus eles estavam achando que Jesus ele estava vindo naquele momento para implantar, né, neste mundo o seu reino, e o seu reino imediato, e assim então, né, ser um reino que os livrasse da opressão dos romanos, que era o império qual dominava o mundo quase todo naquela época, né? Então eles tinham esta visão de que Jesus tinha vindo com este propósito naquele momento, de tirá-los de livrá-los dos seus opressores e então reinar, né, sobre eles, e até mesmo fazendo aqueles milagres, aquelas maravilhas, na visão de muitos. Isso seria fácil até mesmo para trazer, né, os judeus novamente ali para um domínio de um rei judeu. Seria muito fácil persuadir os judeus dessa forma. E eles esperando, justamente pelo poder de Jesus, essa libertação do povo romano. Então, amado, veja que dentro disso, nós vemos aqui que a visão a qual os judeus estavam tendo naquela época era uma visão completamente errada sobre o reino de Deus, sobre aquele momento ali que Jesus estava sim implantando o seu reino, mas não um reino físico como eles esperavam. E que Jesus, né, irá implantar, sim, nós sabemos sobre isso, futuramente o Senhor Jesus Cristo virá. A palavra de Deus diz que ele virá com todos os seus santos, né, nós estaremos juntamente com ele, e ele então virá, descerá a essa terra, e ele implantará o seu reino milenar. Então ele reinará, sim, de Jerusalém, sobre todos os reinos da terra. Jesus, ele vai reinar, né, desta forma. Mas, no entanto, este primeiro momento aqui, ao qual Jesus veio, né, esse momento passado, há mais de 2000 anos atrás, Jesus não veio para instituir o seu reino físico, mas ele veio sim para instituir o seu reino espiritual. E foi justamente isso que Jesus fez. Só que na mente, né, dos judeus havia essa falsa compreensão do reino de Deus naquele momento. E foi justamente isso que motivou a parábola de Jesus aqui, ensinando através desta parábola das 10 minas, ensinando os judeus sobre uma visão correta sobre o que é o reino de Deus neste primeiro momento, que é um reino espiritual. Então eles esperavam que Jesus, né, implantasse imediatamente um reino externo, terreno, político e judaico. Nós podemos ver isso, nós vamos aqui ver pelo menos 3 referências, rapidinho, nós vamos voltar aqui em Lucas, mas olha lá, em João capítulo 6, no verso 15, João 6,15,
A palavra de Deus nos diz assim: sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, Jesus, né, teve alguns momentos que ocorreu isso, né? Jesus fazia um milagre, algum prodígio e tal, e o povo ali achava aquilo interessante por conta de ser aquele que poderia reinar sobre eles e tudo, e o povo aqui até tentou pegar Jesus ali e colocá-lo, né, como rei. Mas, no entanto, Jesus não veio para isso, não veio para estabelecer um reino físico, mas sim um reino espiritual. E por isso João, aqui no verso 15 do capítulo 6, ele nos diz que Jesus ele vai saindo, né, pela tangente ali devagarzinho e ele se aparta do povo justamente para que isso não ocorra. Olha Marcos também, Marcos capítulo 10, comigo, verso 37, Marcos 10, verso 37. A palavra de Deus diz assim: e eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Veja, amado, que aqui também, né, os discípulos até com um pensamento errado naquele momento, nós vemos ali que eles estavam pedindo para que Jesus deixasse-os, né, assentar um à sua direita e um à sua esquerda. No entanto, achando também eles que Jesus iria implantar o seu reino físico naquele momento, e eles então seriam ali co-governantes, né, com eles, com Jesus, e eles estariam ali em evidência, até mesmo sentado um à sua direita e um à sua esquerda. Também não tinham ainda visto o sentido, né, real desta vinda, essa primeira vinda de Cristo Jesus, e o reino dele nesta primeira vinda como sendo um reino espiritual. Então veja que havia, né, um problema grande aí. E aí Jesus olha para eles e fala assim: olha, vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo, porque na glória, ou seja, quando ele voltar mesmo a instituir o seu reino, né, nesta questão da glória, né, a qual eles falaram aqui, vai ser justamente no juízo final. E ali, né, vai haver um grande problema, porque aqueles que estiverem à sua esquerda, esses serão lançados no lago de fogo, e aqueles que estiverem à sua direita, né, reinarão e viverão, né, para sempre com o Senhor. Mas veja, amado, que havia ali um grande problema com a compreensão sobre este reino, o qual Jesus estava vindo implantar. Olha Atos também, comigo, Atos capítulo 1. Atos 1, verso 6. Atos 1, 6 diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Então, veja, a visão, em vários momentos do povo, era uma visão errada, né, sobre este reino. Eles estavam achando que Jesus restauraria o reino a Israel, né, ele livraria a Israel dos seus opressores, os romanos no caso, e então restituiria o reino a Israel. Mas Jesus, amado, nesse primeiro momento, como nós dissemos, ele não veio, né, para implantar seu reino físico, mas sim o seu reino espiritual. E ele agora vai explicar este reino através desta parábola. Então nós vamos aí rapidinho, Deus nos ajudando, nós veremos a explicação do Senhor Jesus. Primeiro, ele explica aqui que após, né, a implantação do seu reino, Jesus, o seu reino espiritual, Jesus ele iria para um reino distante, né, e este reino seria justamente o céu, mas que depois ele retornaria, né? Jesus ele ensina isso através, inclusive, a parábola é isso, né, uma história fácil para o povo entender, e basicamente isso aqui que ele conta, essa história que ocorreu aqui, aconteceu, né, naquela época ali de Jesus Cristo, quando Herodes morreu e os seus 3 parentes ali que tinham direito ao reino começaram até mesmo uma disputa, né, para tomar parte daquele reino, e um deles, né, vai até mesmo pedir ao rei: olha, eu quero a minha parte aí da minha herança. E a história, inclusive, conta que vai, né, um grupo de 50 pessoas também, falando que eles não queriam que este, né, reinasse sobre eles. Então Jesus pega essa história e ele traz que isso estava claro, né, na mente do judeu, por conta de ter ocorrido na sua nação, e ele traz essa história simbolizando e tipificando aí o reino mesmo do Senhor Jesus, né, que ele veio. Ele está dizendo aqui: olha, eu vim instituir o meu reino, mas o meu reino espiritual. E vocês
basicamente não querem que eu reine, né, sobre vós. Nós vamos estar vendo isso mais adiante aí. Então Jesus ele veio, instituiu ali o seu reino, ele voltou para o céu e depois a promessa é que ele virá, né, outra vez. Agora veja, após então essa implantação do reino do Senhor Jesus Cristo, ele foi para o céu, mas ele vai voltar. Olha o versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim: E disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Veja, amado, ele foi, né? Ele instituiu o seu reino, mas ele foi para um outro lugar e depois ele viria. Jesus aqui, ele reina espiritualmente sobre nós e nós precisamos entender sobre isso. Naquele momento, Jesus instituiu o seu reino. As pessoas não estavam entendendo porque elas esperavam um reino físico, mas Jesus instituiu ali o seu reino espiritual. Jesus, ele reina, e ele reina sobre o seu povo, ele reina sobre a igreja. Amém, irmãos? Olha comigo lá em Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23. Olha o que Paulo diz ali, né? Efésios 1, verso 20 a 23. A palavra de Deus diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então veja, amado, Jesus ele reina, e o seu reino espiritual, né, ele reina sobre a igreja. É obviamente que de lá também do céu, ele está reinando sobre todas as coisas. Até essa semana passada, né, a gente estava fazendo leitura com o Adriel, leitura bíblica, e a gente falando até mesmo sobre a questão do inferno, e a gente falando sobre isso, né? Algumas pessoas têm a falsa visão sobre o inferno, sobre até mesmo Satanás, né? Algumas pessoas acham que Satanás lá no inferno, ou no lago de fogo, né? Satanás ele reina ali, ele é o rei, e ele impera, e ele manda, ele desmanda. As pessoas têm essa falsa visão. Mas, amado, o Senhor ele tem domínio sobre todas as coisas. Lembra que até mesmo na sua ressurreição, até mesmo aquilo que tinha sido dado, né, como poder que tinha sido dado a Satanás, por ele, Jesus tomou isso de volta. De forma que na sua ressurreição, no tempo qual ele ficou no seio da terra, né, a palavra de Deus diz 3 dias, ele fez a obra justamente de ir até o inferno, de ali tomar, né, de Satanás a chave do inferno e também o poder sobre a morte. Então veja que Jesus, Deus, ele reina espiritualmente sobre todas as coisas, inclusive sobre o inferno. E essa falsa visão que nós temos de que Satanás está lá no inferno, né? A gente pega isso muito de desenho animado quando é criança, e ele está lá com um tridente lá em cima de uma rocha e tudo fumegando ali à sua volta, e ele está reinando ali. Isso é uma ideia completamente errada. Satanás não é dono nem da sua própria casa. Aquilo que nós achamos, né, que é a casa dele. Ainda que biblicamente a palavra de Deus diz que Satanás ele está no céu, né, dia e noite, acusando os servos de Deus, diante da presença de Deus, acusando os servos de Deus. Agora, veja que isso é maravilhoso, porque Deus ele reina espiritualmente sobre tudo, sobre todos, sobre toda a sua criação. E, amado, vai chegar o dia em que Satanás, como a palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse 20, Satanás será lançado no lago de fogo. E ele não vai ser lançado como nós temos este falso pensar de que ele vai estar reinando ali. Não, ele vai estar condenado ao lago de fogo. A palavra de Deus diz isso. Ele vai estar sofrendo no lago de fogo. E lembra, né? Nós temos dito sobre isso. O fogo do inferno é um fogo inteligente. No juízo final, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, há 2 grandes livros. O livro da vida, né, que está ali o nome daqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, né? Esses serão lançados no lago de fogo. Só que eles serão lançados ali, condenados segundo as suas obras. Então, há um grau de tormento maior para aqueles que fizeram e praticaram maior delito, né? Agora, obviamente que o menor dos graus do inferno, a palavra de Deus, de sofrimento no inferno, a palavra de Deus já descreve isso como um grau terrível. Mas imagina, né, como Deus, a sua justiça, né, a justiça de Deus, ela impera até mesmo no inferno. E veja que Satanás, né, no lago de fogo, Satanás, ele vai ser ali condenado, e o sofrimento qual o lago de fogo irá causar a ele, com certeza será muito maior
do que qualquer outro ser humano que esteja ali. Então veja, amado, a palavra de Deus, né, ela nos ensina sobre isso, esse reino espiritual. Nós, ainda que olhamos para o mundo e nós vemos o mundo, né, tantas coisas más acontecendo, tantas coisas ruins acontecendo, e às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas olha, parece que Deus nem está olhando sobre isso. Não, Deus ele está olhando sobre tudo, ele tem o domínio sobre todas as coisas, ele reina espiritualmente. Ainda que ele tenha largado aqueles pecadores que têm rejeitado a eles, a viver no seu pecado, na sua maldade. Então é isso que Jesus ele fez nesse tempo. E por isso nós vemos um mal, né, crescente para o homem realmente sentir que ele necessita de Deus. Essa é a realidade. Mas, amado, Jesus então ele estabeleceu o seu reino espiritual enquanto ele veio aqui. O seu reino espiritual, ele reina, inclusive soberanamente, como nós vimos aí em Efésios 1, 20 a 23, ele reina soberanamente até mesmo sobre a igreja. E nós não podemos esquecer disso. Ele é o nosso rei. Então veja que aqui na parábola do Senhor Jesus Cristo, que ele conta aqui, este homem, né, que partiu para o reino distante, ele é o próprio Deus. E nós somos esses mordomos, estes servos que ficaram aqui a administrar estas minas, as quais ele entregou para cada um. Ok? Jesus, ele voltará à terra em uma segunda vez. E o texto aqui deixa para a gente, né, claro, que esta volta dele não será imediatamente como os judeus estavam pensando ali, ou seja, o seu reino não seria introduzido ali, o seu reino físico, imediatamente como eles pensavam. Olha o versículo 15, diz assim, e aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aquele servo, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Então veja, ele saiu, partiu daquela terra, deixou uma mina com cada um dos seus 10 servos, e ele foi, e quando ele voltou, passado esse tempo, ele voltou e ele agora está ali prestando conta do dinheiro qual havia deixado na mão dos seus servos. Veja então, amado, que há um tempo, esse tempo, né, da viagem, ele partiu para um reino distante, voltou, há um tempo. Este tempo é justamente o período que nós, né, acreditamos e cremos, pelo que a palavra de Deus nos diz, sendo a dispensação da graça. É o tempo onde Deus está deixando com que o seu investimento, que ele investiu em cada um de nós, venha render lucros para o reino dele. Agora veja bem que estas minas, nós vamos ver mais adiante, mas estas minas aqui é o símbolo do próprio Evangelho. Então Jesus Cristo, quando ele veio, ele entregou a sua vida por nós, ele investiu a sua vida no homem, vertendo ali naquela cruz o seu sangue ali no Calvário, né? E ele então virá outra vez. Então veja, 2 Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4 a 9, a palavra de Deus diz assim, 2 de Pedro 3, 4 a 9, diz assim, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja a ideia aqui, o pensamento, né, trazendo para nós, olha, essa promessa da sua vinda, do seu regresso, está demorando demais. Essa é a ideia do texto aqui. Mas Jesus ele iria demorar, ele mesmo já havia ensinado isso, olha, vai haver um tempo até que eu volte, né? Agora olha o verso 5, perdão. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsistem, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Então veja, amado, que Jesus ele vai voltar. E ainda que para alguns, né, esta volta, o regresso dele seja demorado,
nós precisamos entender que Jesus aqui ele deixou bem claro que essa demora dele é justamente por conta da sua longanimidade, não querendo que nenhum se perca, mas sim que todos cheguem ao arrependimento. Então este é o pensamento, né? Jesus sobre o seu reino, ele falando, olha, eu estabeleci o meu reino é espiritual, está dentro de vós, este reino deve haver um crescimento, né? E eu fui, mas eu vou voltar, e eu vou pegar, né, tudo isso de volta. Eu quero rever, né, os bens, aquilo que eu tenho confiado nas suas mãos, ok? Então Jesus ele confia a cada servo seu uma mina, para que invistam sabiamente. No versículo 13 nós vimos isso, ele chamou os seus 10 servos, e ele deu 10 minas, ele deu uma mina para cada servo. Diferente lá de Mateus capítulo 25, né, que é a parábola dos talentos, Jesus aqui, olha, ele deu o mesmo número de talentos para cada um dos teus servos. 10 servos, 10 talentos. Lá em Mateus capítulo 25, na parábola ali dos talentos, deu 10 minas, né, para cada servo. Na parábola dos talentos, ele dá para um talento, para o outro 5 talentos, né, e ele faz essa divisão, né, 2 talentos e tal, e ele faz essa divisão para cada um talento diferente. Lá, amado, basicamente representando, né, os dons, os quais ele nos dá, as habilidades, né, as quais ele nos dá. Aqui, o simbolismo já é um outro, né, porque Jesus aqui está ensinando sobre o reino. E Jesus aqui, ele ensinando sobre o reino, ele dá a cada um o mesmo valor, né? Ele dá uma mina para cada um. A mina era um valor, né? Algo que valia naquela época como referente a 3 dias de trabalho, né? Da época. Mas aqui no nosso texto, essa mina ela tem um valor imensurável, porque ela simboliza o próprio evangelho, o qual eu e você recebeu, e que nós, então, por meio deste evangelho, recebemos a Cristo Jesus. Dessa forma, amados, Jesus está falando aqui sobre o seu reino, que ele confiou a nós o evangelho. Ele confiou a nós aquilo que nós temos de maior valor. Ele confiou a nós aqui a missão de ir pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Veja que a palavra de Deus, né, ela coloca este evangelho como sendo algo realmente valioso. Vamos ver alguns textos aí rapidinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses. Capítulo 2, perdão. 1 Tessalonicenses 2, versículo 4. 1 Tessalonicenses 2, verso 4. Olha o que Paulo diz aqui sobre o evangelho. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Olha que Paulo diz aqui que o evangelho foi a nós confiado. A mesma ideia da parábola, quando esse senhor ele vai sair daquela terra e ele deixa uma mina com cada um, ele confia na mão de cada um dos teus servos uma mina. Veja aí, amado, o evangelho foi a nós confiados. Esta mensagem, né, de grande valor, esta mensagem de grande de poder salvífico, de poder transformador, esta mensagem foi a cada um dos seus servos, dos servos de Deus, a cada um dos crentes, dos salvos em Cristo Jesus, foi confiada a cada um de nós. E veja que aqui, como ele distribui igualmente, não quer dizer que o pastor é mais responsável ou que ele é menos responsável, que o irmão, né, de repente, que acabou de se converter, ele é menos responsável. Não, cada um daqueles que receberam do evangelho, receberam a Cristo Jesus, são igualmente responsáveis pelo evangelho qual lhes foi confiado. Então veja a palavra de Deus nos ensinando sobre isso. Olha 1 Timóteo capítulo 1, verso 11. 1 Timóteo 1, 11. Paulo mais uma vez diz, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Mais uma vez, Paulo falando a mesma coisa. Olha, o evangelho foi a mim confiado. Este evangelho bem-aventurado, este evangelho de alegria, de bênção, foi a mim confiado. Foi a nós confiado. Justamente para que o mundo, né, receba ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para que o reino de Deus cresça. Está aí no Salmo, nós ainda cantamos, né, há pouco, o hino
188 do Cantor Cristão, o Evangelho, e essa nova do Evangelho, né, que deve ser levada a todos os povos. As pessoas devem conhecer o Evangelho de Cristo Jesus, ok? Então veja aqui a palavra de Deus, né, falando sobre isso. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 20, ele diz assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Então veja mais uma vez aí a palavra, né, dizendo que o Evangelho foi aos servos de Deus confiados. Ok, irmãos? Então o Evangelho foi confiado a cada um de nós. E ao aquele Senhor, né, investir, confiar esses talentos aos seus servos, ele também exortou os seus servos que eles fizessem um investimento sábio. E, amado, nós devemos fazer um investimento sábio em promover o reino de Deus, em promover o Evangelho de Cristo Jesus. Promover o Evangelho. Veja que hoje, né, nós temos aí na era da tecnologia, informação a mil, né, no mundo todo. Nós temos uma possibilidade muito maior, até mesmo de propagar o Evangelho de Cristo Jesus do que os servos de Deus tiveram no passado. Mas, no entanto, né, já no tempo apostólico, a palavra de Deus diz que o Evangelho chegou a todo mundo conhecido naquela época. E nós, né, hoje com tanta tecnologia, ainda não conseguimos fazer o Evangelho chegar a todos. E olha que meios para que isso ocorra, né, não nos falta. Olha só quando, né, a gente voltar aí uns 15 anos atrás aqui no Brasil, mais ou menos, eu acredito uns 15 anos, quando a gente ia pensar que cada igreja poderia ter o seu canal de televisão, vamos dizer assim, né? Ainda que não é uma televisão como aquela comum, mas olha, quando que a gente pensava nisso? Eu me lembro, né, lá em Franca, uma vez, foi oferecido ao pastor Roberto uma rádio lá que estava fechando, foi oferecido naquela época, se não me engano, por R$1 milhão. Olha só, a gente, meros mortais, né, uma igreja é uma comunidade de pessoas pobres, a gente olha para aquilo, vixe, quando é que a gente vai comprar? Nunca. A gente olha para concessões, né, de rádio, de televisão, se você fizer essa pesquisa, você vai ver, olha o valor que é, exorbitante. Mas hoje, né, a tecnologia, isso vai crescendo, né, graças a Deus, Deus vai dando sabedoria para o homem, justamente produzir coisas que vão facilitar até mesmo a propagação do Evangelho. E hoje cada um de nós podemos ter, aí na nossa casa, podemos assistir mensagens bíblicas através do celular. Estas mesmas mensagens, cultos, aos quais nós podemos compartilhar aos nossos amigos, parentes que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Veja, amado, que maravilha. É também um meio de divulgação. E que Deus tem nos abençoado com a sabedoria humana para isso. Imagina, eu sei que alguns, até pastores, né, são resistentes contra a isso, né? Mas, amado, é Deus abrindo portas para que o Evangelho chegue mais longe, né, o mais distante possível. Nós voltarmos ao período bíblico mesmo, nós pegarmos lá no período da lei, nós vamos ver ali que os livros, inclusive da lei, eram rolos enormes, que eram transportados, quando iam transportar aqueles rolos, né, que seriam os livros aqui de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aqueles rolos enormes ali de papiro, outras vezes de peles, né, de animais, pergaminho, eram colocados, né, numa carroça, levados, porque o negócio era pesado demais. E hoje, né, a gente tem uma facilidade, né, pelo o avanço tecnológico, nós temos uma facilidade muito grande para levar a palavra de Deus para todo canto. E nós precisamos fazer isso porque, amado, Jesus, né, o nosso Senhor, Ele confiou a nós esta obrigação. Então, amado, nós precisamos investir sabiamente, promover o Evangelho, né, promover o reino de Deus sabiamente nesse mundo. Então, hoje não tem mais desculpa. Meu parente mora distante demais de mim. Você pode ligar aí do smartphone aí, faz uma chamada de vídeo. Você tem 3 minutos, eu preciso de te falar uma coisa, só vou levar 3 minutos. E ali você prega para ele o Evangelho de Cristo Jesus, né? Dizendo, olha, Jesus ele veio a este mundo para salvar você. Você é um pecador, sem Cristo você está condenado ao inferno. Ele morreu naquela cruz, verteu o seu sangue ali por você.
E a palavra de Deus diz que você deve reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Você deve pedir a Ele perdão pelos seus pecados, para que Ele salve a sua alma. Amado, você prega o Evangelho em 3 minutos sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Falar, então, do Evangelho ficou muito mais fácil. Então, amado, nós devemos investir sabiamente isso o qual o Senhor nos confiou. Nós devemos promover o Evangelho de Cristo Jesus. Todo servo tem a mesma responsabilidade de investir. Lembra? Foi dado 10 minas a 10 servos. Um valor igual, oportunidade igual para todo mundo. Terceiro lugar, os judeus, infelizmente, rejeitaram a Cristo. E Jesus fala aqui sobre o seu reino, então, ele fala para nós, olha, que o reino dele, foi implantado de forma espiritual. Ele fala para a gente aqui que ele confiou a nós, o crescimento deste reino através da propagação do Evangelho, e agora ele ensina também no verso 14, dizendo assim que os judeus naquela época, olha, vocês estão rejeitando o meu reino. E de fato, os judeus rejeitaram o reino de Jesus. Quando Jesus, ele então deixou bem claro para o povo que ele não estava vindo para instituir um reino físico, que iria livrá-los da condenação ali, da opressão, do Império Romano, eles então falaram, então nós não queremos nada contigo. Se não é para nos livrar da opressão dos nossos inimigos, do povo romano, então a gente não quer nem saber. Então eles rejeitaram. Olha que o versículo 14 nos diz assim: mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Então veja que há 3 grupos aqui, nós vamos ver nessa parábola, 3 grupos diferentes. Aqui há os servos de Deus que foram fiéis a Deus e que realmente investiram sabiamente aquilo que Deus havia os confiado. Nós temos um grupo de servos que foi infiel, que é o caso daquele servo que ao invés de ir e conseguir um maior valor ainda para o seu senhor, ele foi, embrulhou aquilo num pano e escondeu para quando chegasse o seu senhor entregar na mão do senhor. Então, os servos fiéis, os servos infiéis, e nós temos aqui o grupo dos concidadãos, que foram aqueles que rejeitaram, que não quiseram nem tê-lo como senhor, não quiseram se colocar na forma de servos dele, preferiu servir a outro. E é justamente isso Jesus ensinando aqui, falando, olha, que os judeus rejeitaram o seu reino, versículo 14 aí que nós lemos. Eles falaram, olha, nós não queremos que você reine sobre nós. Olha comigo, o texto ainda mais forte, mostrando essa rejeição dos judeus, e em forma de, não de parábola, mas olha lá, João capítulo 19, versículo 15, João 19, 15. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Mas eles bradaram, tira, crucifica-o. E disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? E responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Olha só, eles rejeitaram. Eles preferiram, ao invés de ser servo, de Deus, do Criador do universo, do Salvador, eles preferiram ser servo de César. Não, nós não temos outro rei a não ser César. Eles rejeitaram o reino de Cristo Jesus. Este reino espiritual, o qual Jesus veio aqui implantar. Eles rejeitaram. E, amado, o que nós precisamos entender é que ainda hoje, há muitas pessoas rejeitando a Cristo Jesus. Eles não querem receber Jesus no seu coração, não querem ser servos do Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas ainda rejeitando. E essa rejeição vai levá-los, obviamente, à condenação. Essa rejeição vai levá-los ao inferno. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então, amado, Jesus aqui, ele não deve ser rejeitado de forma alguma. Ele não poderia ter sido rejeitado pelos judeus. E talvez alguns vão olhar e falar, pastor, mas se ele não tivesse, os judeus não tivessem rejeitado, o evangelho não tinha chegado a nós, Eu já falei isso várias vezes na igreja. Tem nada a ver, amado. O evangelho de todas as formas chegaria a nós. A palavra de Deus diz, lá veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra de Deus ali está dizendo que, olha, eles não receberam. Era para que eles, os judeus, hoje estivessem evangelizando o mundo. Mas eles não receberam. E isso então foi passado aos gentios, os gentios receberam. E agora esta oportunidade dos gentios, como servos de Deus, de evangelizar
todo mundo, inclusive judeus. Esse momento que nós estamos vivendo, há tanto judeus quanto gentios sendo salvos. No momento, né, mais antigo da palavra de Deus, no período da lei, até mesmo antes da lei, nós vemos ali Jesus trabalhando com um povo de várias nações. Depois, com o surgimento, né, do povo hebreu, do povo judeu, Jesus trabalhando não só com judeu, mas também com gentios. Nós temos prova disso até na genealogia de Jesus, né, com Raabe. Não era judia, mas Jesus, ela entregou a sua vida ao Senhor, ela foi colocada até mesmo aqui ingressada, né, na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Então, amado, a salvação de todas as formas, em todos os tempos, foi para todos os homens. Não são só para alguns. Como alguns, né, querem pregar, querem ensinar, que não, olha, tem um grupo, né, seleto. É até engraçado porque alguns querem dizer, não, tem esse grupo aqui, que é só esse grupo aqui que Deus vai levar para o céu. Esse aqui já está determinado, predestinado. E não é pela presciência dele, não. Ele determinou mesmo, o outro vai para o inferno. E a gente olha nesse texto e a gente vê claramente, né? O texto que eu acabo de citar, veio para que era seus, mas os seus não receberam. Veja que o propósito de Deus era salvar os judeus primeiro mesmo. Mas eles não receberam. A rejeição. Nós sabemos, Deus está com todas as coisas no seu controle, obviamente. Mas Deus deu ao homem, né, o livre-arbítrio, para que o homem escolha sim ou não servi-lo. Há aí uma responsabilidade na escolha, né, aí, humana. A palavra de Deus, né, deixa isso bem claro para nós em vários textos, não é o caso aqui, nós não vamos entrar nesses pormenores, né, mas se você tem alguma dúvida sobre isso, tem um livro muito bom, né, de David Hunt, que é o livro é intitulado Que Amor é Esse? Né? É um livro muito bom para você entender mais sobre o amor de Deus. Mas veja, amado, há pessoas que rejeitam, nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos fechar os olhos, né, para isso. Agora, a igreja precisa entender que ela tem a obrigação de ir, divulgar, de pregar o evangelho. Pessoas vão rejeitar a Cristo, mas também muitas outras pessoas vão recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Muitas outras. Então, amado, nós precisamos entender essas questões. A nós, como igreja, cabe pregar. E ao perdido, cabe aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se isso não acontece, se isso não ocorre, a palavra de Deus diz que haverá, né? Obviamente, um juízo fatalístico, inclusive, para esses que rejeitam a Jesus. Quarto e último, Jesus ele vai voltar como rei. E ele vai acertar conta, né, com todos. Ainda no versículo 14, nosso texto, olha o que a palavra de Deus nos diz. Mas os seus concidadãos odiavam e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Agora, verso 15. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que chamasse, né, aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado. Então veja, Jesus ele vai, mas ele volta e ele vem para acertar contas. Primeiro, ele chama os seus servos. Olha aqui, primeiro ele chama os seus servos. Veio o primeiro servo e disse, olha, está aqui, senhor, 10 minas. O senhor me deu uma, está aqui 10, que foi o rendimento que aquela uma proporcionou. Depois, em seguida, né, veio o seu segundo servo. Esse segundo servo chegou também de igual modo, tinha recebido ali aquela mina, e ele agora chega com mais 5 minas. E ele entrega ao senhor, está aqui o rendimento da mina a qual o senhor me confiou. Mas ali vem um outro servo. E este servo, ele chega, está aqui aquela mina mesmo, o senhor pode ver que as marquinhas são a mesma. O defeitinho aqui, está vendo? É a mesma mina. E está aqui na mão do senhor. Do mesmo jeito que o senhor me entregou, está aqui. Né? Então, Jesus acertando conta, primeiro com os seus servos. E aí, no caso, né, deste derradeiro que chegou, a palavra de Deus diz assim, e veio outro dizendo, verso 20, e veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeastes. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que
o que não pus, e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. E disse-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas a qualquer que não tiver, até o que ele tem, será tirado. Então, veja aí que Jesus ele vem, né, e ele vai prestar contas, e ele acaba mostrando aqui, ensinando nessa prestação de contas dos seus servos, e nós podemos entender isso, né, no arrebatamento da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo Jesus. Ali, o tribunal de Cristo não é um tribunal condenatório, mas é um tribunal ali para galardoar. Deus vai dar a nós ali aquilo que nós merecemos, de acordo com as nossas obras nesta vida aqui. Então lembra que o salvo, uma vez, é salvo para sempre. Não muda isso. Este homem, ele é servo de Deus, e este homem está servindo ao Senhor. Agora, há dentre os servos de Deus, servos fiéis e servos infiéis, infelizmente. Há por dentro da igreja pessoas que estão realmente buscando fazer a obra de Deus, buscando agradar a Deus, glorificar a Deus em tudo. Mas há aqueles também que, já estou salvo mesmo, encosta num canto ali e fica por isso mesmo. São os servos infiéis. São aqueles que deveriam trabalhar para promover o reino de Deus, mas no entanto não fazem. E olha que Jesus ele vem e fala assim: então, muito bem. Então você é um servo infiel, você é um servo inútil. Eu te salvei, sim, mas olha, você é inútil, você não valeu para nada. E olha, amado, que tristeza, né? Vai ser nós, de repente, ouvirmos isso lá no céu, quando nós chegarmos lá, e Deus falar para nós assim: olha, eu salvei você, mas foi inútil, você não fez nada. Você não falou do amor de Cristo para ninguém. Você não investiu no meu reino de forma nenhuma. Olha que tristeza vai ser isso. Mas, infelizmente, vai haver pessoas chegando no céu desta forma. Pessoas que vão chegar diante do tribunal de Cristo sem receber nenhum galardão, sem ter nada, né, para depositar aos pés dele em gratidão pelo sacrifício dele na cruz por nós. Então veja, os servos fiéis, né, Jesus ele vai recompensar proporcionalmente ao lucro ao qual eles alcançaram para o reino de Deus. Nós vimos aí o versículo 16 ao 19. E depois, né, lemos até o verso 26. Agora veja, amado, que aqui nós encontramos a prestação de conta do Senhor Jesus Cristo com os seus servos, sejam eles fiéis ou infiéis. Mas agora a parábola, né, termina no versículo 27 com o acerto de conta para aqueles que rejeitaram o seu reino, os seus inimigos. Nós estamos terminando, olha o versículo 27, diz assim: e quando aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então veja, amado, infelizmente há uma prestação de conta, tanto para os salvos quanto para os perdidos. A boa notícia para com nós, os salvos, é que essa prestação de conta não é uma prestação de conta condenatória ao inferno. Mas, infelizmente, para aqueles que rejeitam a Cristo Jesus, a prestação de conta é justamente serem levados à morte. Esta morte aqui simbolizando justamente a morte eterna, a separação total de Deus. A separação total de Deus. Amado, se você não tem entregado a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se você ainda não recebeu a Cristo como seu único suficiente Salvador, você tem rejeitado o reino de Deus sobre a sua vida. E aí, amado, você será condenado à morte eterna. A palavra de Deus descreve este lugar onde as pessoas que rejeitaram a Cristo Jesus vão passar a eternidade, o lago de fogo, como sendo um lugar terrível. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 42 e 43, a palavra de Deus diz ali que é um lugar onde o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. As pessoas serão ali atormentadas, né, ali sendo queimadas pelo fogo. Sendo ali, de alguma forma, há bichos que nós não conseguimos entender no meio daquele fogo que vão estar causando também tormento naquelas pessoas que ali estarão. A palavra de Deus também nos diz que é um lugar de completa ausência de Deus.
Veja bem, amado, ainda que você está perdido neste mundo, Deus ainda se compadece de você, Ele tem misericórdia por você, Ele te protege de várias formas, Ele ainda te dá o sustento, ainda qual você precisa para o dia a dia, está tratando você com misericórdia, com longanimidade, esperando que você entregue a sua vida a Jesus. Mas, amado, no inferno não tem nada disso, é a completa ausência de Deus, não há misericórdia ali, você vai sofrer os danos, né, pela sua vida, pelos atos os quais você cometeu, pela rejeição a qual você teve para com o Senhor Jesus Cristo, pela eternidade. A completa ausência de Deus. Alguém diz que o maior sofrimento do inferno será não ter a presença de Deus ali e nem a sua misericórdia. Esse é o maior sofrimento do inferno. A palavra de Deus, amado, diz que esse lugar é um lugar de sofrimento eterno, ou seja, sem fim. Sem fim. Pastor, mas eu não fiz nada para ir para esse lugar. A palavra de Deus diz lá em Romanos 5,12: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Você não precisa fazer nada para ir para o inferno, você já está condenado. Você nasceu com uma natureza pecaminosa. Cada um de nós nascemos. O salmista disse: em pecado me concebeu minha mãe. Em iniquidade, né, fui formado. Amado, todos nós somos pecadores, sem exceção. Não adianta, alguns querem dizer: não, mas fulano de tal, ele não tem pecado, é um santo. Não é um santo. Como o senhor não pode falar isso? Posso. A palavra de Deus diz que todos os homens que pecaram, o salário do pecado é a morte. Todos nós vamos morrer um dia. Graças a Deus o texto não termina aí, né? O texto continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna. Jesus é esse dom, né, presente, o qual Ele dá a nós, é a vida eterna. Então veja, amado, não há ninguém neste mundo que não necessite do Salvador Jesus. Sei, alguns inclusive falam até mesmo sobre Maria, né? Maria é uma santa mulher de Deus. Concordo. Maria foi alguém espetacular que Deus usou para trazer o seu filho neste mundo. Concordo. O que eu não consigo concordar de forma nenhuma, a Bíblia não nos deixa concordar, é que ela não tinha pecado. Ela era pecadora, tal como eu, tal como você. Que isso, pastor? É só você ver o Cântico de Maria. No Evangelho de Lucas você vai ver Maria falando justamente sobre isso. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria mesmo confessa que ela era pecadora e que ela precisava de um Salvador. E a alma dela está engrandecida. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então veja, amado, não há ninguém neste mundo que não seja pecador. A única pessoa que viveu aqui em forma corpórea e que não teve pecado nenhum foi o próprio Cristo Jesus. Então, amado, não rejeite a Cristo. Você necessita de fato de Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele. Creia realmente que o único que pode salvar a sua alma é Jesus. Não é a religião. Nós temos tantas religiões falando: não, você vai ser salvo só se você estiver aqui dentro. Se você estiver aqui dentro deste local, se você estiver dizimando, se você estiver ofertando, se você tiver... Não, você vai ser salvo, amado, somente se você entregar sua vida ao Senhor Jesus. Igreja nenhuma tem poder para te salvar. Pastor nenhum tem poder para te salvar. Mas Jesus sim. O sangue dele derramado no Calvário é mais do que suficiente para salvar toda a humanidade, em todas as eras. O triste é que muitos têm rejeitado. Não seja você mais um a rejeitá-lo. Não seja você mais um a ser lançado no inferno, no lago de fogo. Receba a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então veja, amado, Jesus então ele termina aqui mostrando para o povo que o seu reino estava já sendo instituído. O seu reino era um reino espiritual, mas que posteriormente ele viria sim, e ele instauraria o seu reino físico.
E aqueles que o rejeitaram sofreriam grave punição, severa punição. Seriam lançados no lago de fogo. Então, amado, Jesus, ele reina espiritualmente já sobre nós. Ele reinará fisicamente sobre cada um de nós, sobre toda a terra, por toda a eternidade. Amém? Vamos orar? Santíssimo Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos pelo tempo qual nós podemos ter na tua casa. Agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que nos ensina, que nos instrui, e nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude, como aqui fomos exortados nessa manhã, que nós possamos ser bons administradores, ó Pai, do teu Evangelho. Nós possamos, ó Pai, levar o Evangelho da graça salvador de Cristo Jesus às pessoas aí ao redor, no nosso país, fora, ó Pai, do nosso país, que ainda não conhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ajuda-nos, Senhor, que na volta do teu Filho, Jesus Cristo, que nós possamos realmente chegar diante da presença dele, levando aquele investimento qual nós fizemos, que seja várias almas que nós ganhamos para o seu reino, através do seu Evangelho, do poder salvífico, ó Pai, da tua obra vicária. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor também que as pessoas, ó Pai, possam atentar para que aqui foi dito, para que elas não rejeitem a Cristo Jesus de forma alguma, e que elas, ó Pai, possam se render aos pés de Cristo Jesus, recebendo a Ele como seu único e suficiente Salvador. Tem misericórdia, ó Pai, abençoa a nossa cidade, que nós, a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista dependente de Pitangueiras, nós possamos, ó Pai, levar o Evangelho a todas as pessoas nesta cidade. Ajuda este povo, ó Pai, a ter o coração aberto para receber a Tua palavra, um coração, ó Pai, pronto para entender o Teu Evangelho, entender a real situação qual eles estão sem Cristo e entender, ó Pai, o real significado do Teu Evangelho e receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Abençoa-nos, Senhor, em tudo quanto nós vamos fazer ainda no decorrer desse dia. E é em nome do nosso Senhor Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém.